Pode se assentar. Uau! Quando eu era mais jovem, fazia uns negócios desses, rapaz, não acabava o ar. Que é isso? Não, quando eu era mais jovem, eu ainda sou jovem. Ah, detalhe. Gente, que coisa maravilhosa estar aqui e poder adorar o Senhor. De volta ao primeiro amor. Sabe uma das coisas que eu acho muito linda na natureza? É a lua. Duvido a produção de última hora por uma lua bem bonita aqui no telão. É difícil, né, gente? O cara tem que procurar. Ai, lua! Sabe, a lua... Uma vez um amigo meu falou assim, eu vejo que você gosta de olhar para o céu e você fala sobre a estrela da alva, é Vênus e tal, e dá para ver Marte algumas vezes, aquela estrelinha que parece vermelha. E você fica olhando quando tem a superlua. E eu falei, é mesmo, sabe o que é verdade? Sou muito apaixonado pela natureza. Aí ele falou assim, você não tem vontade de ser astronauta algum dia, não? Não é essa questão, o astrônomo, né? Uma coisa assim. Uma das coisas que eu fazia quando eu olhava para a lua, depois que eu a admirava tanto, e eu gosto muito de ver a lua junto com a princesa Tanehmara, eu dizia para ela assim, só que eu quero que... Onde que está a princesa Tanehmara? Está aqui. Eu dizia para ela assim, é que eu tenho que ter certeza que ela está aqui, porque aqui, irmãos, a gente faz de tudo. A gente prega e também já manda um recadinho, né, gente? Uai. E eu dizia para ela assim, está vendo aquela lua? Dos corpos celestes, o que eu mais acho lindo, talvez porque dá para a gente enxergar melhor, é a lua. E a lua expressa a beleza de Deus. Mas a mais linda criação de Deus é você, meu amor. Não tem jeito. Sabe por quê? Porque quando eu vejo a lua, eu vejo a beleza de Deus. Como disse o apóstolo Sinomar, mandou um pensamento, e é verdade, me identifiquei com aquilo. Quando eu vi a lua, eu vi a beleza de Deus. Quando eu olho para o sol, eu vejo o poder de Deus. Mas quando eu olho a Tanehmara, eu vejo a imagem e semelhança de Deus. Como é lindo, né, gente? É lindo isso daí, é verdade. Você fez uau, né? Pois é. Quando eu era mais jovem, não faz muito tempo assim, que eu tinha uns... Deixa eu ver... Faz hora, né? Os caras estão esquecendo a conta. Bom, mas quando eu tinha lá meus 17 anos, eu morava a 6 quilômetros de distância da princesa Tanehmara. E eu não tinha carro. E eu ia a pé para a casa dela. Ela morava na rua Pernambuco 2242. E eu morava na rua Carandazal, número 89. Para passar tantos anos aí, se você acha que está na minha memória, por quê? Gente, eu ficava ali, dá 6 quilômetros de distância, de carro, moleza, mas a pé. Depois que você sabe que você perdeu o último ônibus, e que quando você vai faltando só 2 quadras para chegar na sua casa, você promete a si mesmo, amanhã eu vou na casa dela, mas não vou perder o último ônibus, eu me prometo. Você acha que no outro dia eu perdi o ônibus ou não? Dito e feito, eu perdi o ônibus. E eu saí dali tão apaixonado por tomar a bandeira do irmão, escrito Jesus, que eu esqueci aqui o iPad. E eu percebo como Deus
se revela em muitas coisas por amor a nós. E o nosso relacionamento com Ele também compara no relacionamento do casamento, de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Hoje, nós vamos estudar justamente o texto, nós vamos estudar, nós vamos meditar, nós vamos ser ministrados pela palavra de Deus, no texto de Apocalipse capítulo 2. Um pouquinho antes da gente entrar no texto, deixa eu te mostrar um pouquinho a respeito da cidade de Éfeso. Era a principal cidade da Ásia, o centro comercial mais importante da região, com boas instalações portuárias. Os caras tinham um porto bom mesmo, fazer comércio, estradas. Tinha um anfiteatro, na parte da cultura, para você entender como que Éfeso era uma baita de uma cidade. Eles tinham um anfiteatro muito famoso, com capacidade para 25 mil pessoas naquela época, hein? Eram muito religiosos. Ficava ali naquela cidade o templo da deusa mãe Ártemis, para os gregos, e Diana para os romanos. Era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nesse tempo se adorava ao deus Roma e o imperador romano. Tinha uns caras que tinham o nome de asiarcas, né? Certo? Os asiarcas eram os homens mais importantes dali da cidade. Um ano era escolhido um deles para ser o sacerdote principal do culto a Roma e ao imperador. Depois você vai perceber por que eu estou dizendo isso. Era o centro de todas as práticas supersticiosas da época. Éfeso ainda era famosa por causa de suas artes mágicas. No meio dessa cidade, havia uma igreja viva, ativa, operante, uma igreja perseverante, uma igreja quase nota 10, quase que perfeita, e ela era uma igreja admirável. Nesse tempo, o Espírito Santo traz uma revelação a João, para ele escrever as 7 igrejas que estão na Ásia, e entre essas igrejas está a igreja que está em Éfeso. E aí o Senhor João escreve, inspirado pelo Espírito Santo, o seguinte. Deixa eu ver aqui. O texto está depois. Não pus o texto aqui, gente. Mas você vai ler lá, eu vou ler aqui. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Olha que igreja, uma igreja que trabalhava arduamente, até a exaustão e sob pressão. De onde vinha essa exaustão e sob pressão? Porque constantemente tinha gente perturbando. Porque aquela cidade era a cidade da deusa Diana, ou Ártemis. E o que eles adoravam? Eles adoravam a Roma e ao imperador. Então, se você dissesse, naquele centro onde se adorava a Roma e ao imperador, que existia um outro rei, você era herege. Você poderia ser acusado de traição a Roma, porque você colocou alguém no lugar de Roma e do imperador. Então eles eram constantemente perseguidos por causa da pureza doutrinária daquela igreja. Eles faziam oposição firme. Quando vinham algumas pessoas pregando uma coisa meio torta, eles não suportavam. Eles punham à prova todos que estavam ali. A igreja de Éfeso era destaque em desmascarar até apóstolos mentirosos. Eles se diziam apóstolos, mas não eram apóstolos. Eles diziam que pregavam a verdade, mas eles pregavam a mentira.
E aqueles homens, aquelas mulheres daquela igreja, aquela igreja era perseverante, eles tinham resistência no labor, constância sob aquelas circunstâncias adversas. Então, o que pode haver de errado em uma igreja como essa? Me diga você. Sabe, gente, às vezes a gente fala mal de igrejas como essas, tinha lá, que eles tinham um erro e tal. Olha, dizia para você, pelo que eu li nessa carta, só o Espírito Santo para fuçar naquela igreja e achar um problema, só ele. Se fosse um de nós avaliar, essa igreja aqui, meu Deus, nota 10. Por exemplo, às vezes a gente fala mal dos fariseus, né? E até xinga o outro, seu fariseu. Mas você sabe quando você está falando isso? Você está falando de uma pessoa que orava 3 vezes ao dia. Ele passava horas orando. Você ora 3 vezes ao dia? Você passa horas orando? Então, se alguém chamava você de fariseu por essa causa, fala obrigado. Os fariseus, os principais dos fariseus, eles conheciam a Bíblia de cor e a recitavam, principalmente a Torá. Eles recitavam os escritos de Moisés, começando do fim e vindo para o começo. Começando do meio e indo para o fim, começando do meio e vindo para o começo. Você sabe de cor pelo menos os 10 mandamentos, vai. Eles sabiam de cor todos os mandamentos. Mas, então, por que vem uma advertência? Perceba aqui. Depois de elogiar tudo aquilo, o Espírito Santo disse àquela igreja: tenho contra você, porém, tenho isto. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Uau! Uma igreja que vivia desse jeito que eu citei para você, ela tinha abandonado o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. E a pergunta para você é assim, depois de todos aqueles elogios, o que seria esse tal do primeiro amor? Talvez uma dica que nós tenhamos esteja em Jeremias 2, capítulo 2. É semelhante ao tipo do amor que os recém-casados experimentam. Isso é mencionado em Jeremias 2:2, onde Deus diz: eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Deus estava dizendo a Israel: eu me lembro de quando nos relacionamos como se estivéssemos em lua de mel. Foi um amor íntimo e profundo. A pergunta é: quando foi que a lua de mel acabou? Quando foi que a lua de mel acabou? Deus, acho que não espera que a gente fique com aquele sentimento de quando vai encontrar a namorada, que parece que tem uma borboleta dentro do estômago. Uma coisa estranha acontece, gera aquele arrepio. Eu creio que Deus não espera que, assim como o namorado, a namorada, não espera que sempre haja aquilo, para sempre. Mas, quando vai faltando o apetite, quando a gente perdia aquele apetite, eu ficava nervoso perto dela, e quando isso vai passando, é necessário que a gente não perca o amor de continuar junto apaixonadamente. E é preciso que a gente entenda que voltar ao primeiro amor talvez esteja justamente relacionado com aquilo. Porque
Quando você não sente mais nada e você vai fazendo porque você deixou no automático, ou porque tem alguém cobrando você e dizendo você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, como disse a Evelyn hoje no seu testemunho, vamos jogar culpa no sistema. Chega de sistema, para que esse sistema aí, é célula, é não sei o quê, tem que ir na reunião não sei na onde, tem que ser isso. Meus irmãos, quando você está andando na chuva sozinho, você não quer andar na chuva, é triste a chuva. Mas se você está perto de quem você ama, da sua esposa ou dos seus filhos, e você começa a brincar na chuva, como é legal brincar na chuva. Aonde foi que a lua de mel acabou? Em que lugar tudo isso parou? O que Deus está falando é que nós não podemos perder de vista aquilo que originou o nosso amor a Deus. Para isso que não se tornar uma mera rotina e o nosso romance com Deus ir acabando. Isso é um sinal de muito perigo para nós. Porque se isso acontece na nossa vida cristã, nós temos a tendência de deixar de valorizar Deus. Começamos a não valorizar a sua igreja e começamos a não valorizar mais o que nós fazemos para Deus, e nós começamos a fazer como se fosse nada. Eu amo quando as pessoas se emocionam aqui na frente. Eu sei, alguns de nós somos mais emotivos, outros menos, mas eu amo quando eu vejo uma pessoa que está aqui cantando, por exemplo, e ela canta com aquele sentimento de que eu estou fazendo algo de melhor que eu poderia fazer em qualquer lugar que eu estivesse. Eu estou louvando ao meu Senhor. É quando você ora na sua casa, e você não ora só por orar, você fala, uau, eu estou falando com Deus. Quando você vai ler a Bíblia, você fala assim, Deus deixou a revelação dele por escrito para que ela chegasse a mim. Eu não posso subestimar, menosprezar isso. Eu não posso deixar de entender quanto é grande esse valor. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Já acabou a lua de mel? Quando eu entrei nessa igreja, eu tinha 14 anos. E o templo ficava mais ou menos para cá, assim, um pouquinho aqui, bem menor que esse, não chegava até lá na outra parede, aqui tinha um outro prédio. Eu me lembro que eu estava em busca de Deus, pensava que eu estava em busca de Deus, mas Deus que estava em minha busca. E eu entrei na porta, eu vi uma declaração de amor de Deus por mim. Estava escrito numa Bíblia aberta, talhada num tipo de mármore, e estava escrito assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você sabe o que eu estava buscando naquele tempo? A resposta para a minha vida. Eu queria saber, se eu morresse, para onde eu iria, se existiria alguma coisa além disso, porque desde os 9 anos de idade, quando eu tive uma doença muito séria, que eu poderia ter morrido, eu ficava perguntando a Deus, eu poderia ter morrido, e não sabia com que Deus eu conversava. Mas quando eu entrei, eu já vi a resposta de Deus. Quando o pastor Jonathan fez o apelo de quem queria aceitar a Jesus, ele explicou o Evangelho rapidamente, e eu fui um dos primeiros. Eu acho que eu fui o primeiro, mas não olhei de lado. Eu já levantei a mão e aceitei Jesus. Sabe por quê? Eu percebi, Jesus se revelou a mim. Ele está me tirando das trevas, do meu vazio existencial. Ele está respondendo para mim: filho, você quando morrer, vem para os meus braços. Eu nunca me esqueci daquele tempo.
Eu queria pregar para todo mundo, eu queria dizer para todo mundo. Na escola eu já recebia apelidos, sofria bullying, porque quando eu tinha 14 anos, não é que nem hoje. Hoje você falar que é crente, uau, que legal, né? Antes era, ele virou crente, aleluia, irmão, oh, glória a Deus. E aí, irmão, agora você não vai poder beijar as menininhas, hein? Oh. Não. E eu nem me importava. Literalmente, já contei para vocês, eu pregava para poste, porque eu achava legal o pastor Jonathan fazendo apelo, e aí ele perguntava quem queria aceitar Jesus, levanta a mão, e muitas pessoas levantavam. Eu perguntava para o poste, se você aceita Jesus, acenda a sua luz. Eu me lembro que eu morava na rua Vasconcelos Fernandes, tem um amigo meu ali que morou também naquela rua lá, e eu cheguei e perguntei, eu falei isso, eu não sei o que aconteceu com o poste, deu um curto-circuito, a luz, o poste acendeu, ela estava apagada, rapaz. E até o poste aceitou Jesus, gente. Eu estava tão apaixonado por Jesus, que eu queria falar para todo mundo, o que você se lembra do seu primeiro relacionamento com Jesus? Jesus, ele sempre vai me dando uns toques assim, ele sempre vai me lembrando de não me esquecer de quem ele é na minha vida. Sabe de uma coisa, já contei isso para você, uma das outras, Deus já fez um monte de declaração de amor por mim, mas outra foi quando ele me mostrou dentro do útero da minha mãe, e ele mostrou que minha mãe tinha tentado aborto. Minha mãe não tinha falado isso para mim, meu pai não tinha falado isso para mim, mas Deus me mostrou um dia que eu estava cantando num lugar lá no Rio Grande do Sul, e Deus me mostrou que a minha mãe tinha tentado aborto através de envenenamento. Eu vi aquele líquido leitoso, venenoso entrar no ventre da minha mãe, e eu era um bebezinho em formação, e aquele bebê que era eu, ficou todo deformado, e de repente entra uma luz naquele útero, e aquela luz transforma o bebê de novo, e ele fica tão bom, tão perfeito quanto era antes. Quantas pessoas sabiam disso? E aquelas que sabiam, não, estou dizendo assim, naquela época, valeu pela força, gente. Todo mundo conectado, querendo me dar a maior força. Que declaração de amor de vocês por mim, gente. Ninguém poderia saber daquilo, nem você. Mas Deus sabia. E sabe por que ele revelou aquilo? Porque ele quis dizer assim: desde o ventre da sua mãe eu amo você. E sabe por que eu estou contando isso para você? Porque Deus diz: todas as vezes que você levantar a sua voz para contar esse testemunho, eu estarei dizendo para cada um dos meus ouvintes: eu amo você, desde antes da fundação do mundo, e no ventre de sua mãe eu separei para mim. Nós não podemos voltar a um primeiro amor que nós nem conhecemos. Só volta a um lugar alguém que já esteve lá. Quem não esteve lá está indo lá pela primeira vez. Mas o que Deus está dizendo é para nós que já andamos com Ele, aonde foi que a lua de mel acabou. Quando foi? O texto diz assim: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Aqui tem um sentido não somente de onde um lugar. Talvez seja lugar, mas é lugar de tempo. Algo aconteceu que começou a fazer você a se desviar da rota. E ele está dizendo: arrependa-se, pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei a sua vida como igreja. Tirarei o seu candelabro, significa igreja de Éfeso. Se você não se arrepender, você vai deixar de existir. Porque sem o amor não existe igreja. Por isso ele está falando: volte ao primeiro amor.
Então, agora vamos fazer um exercício bem rápido, porque o tempo está correndo contra mim. Vamos lá. Pense um pouquinho você. Procure em sua memória. Procure em sua memória. Procure em sua memória. Quando ele diz assim, lembra-te, ele, no original, significa, procure lá nos seus arquivos da sua memória. Você está disposto a procurar? Começou a procurar já? Qual foi a origem do abandono? Onde que começou a desviar da rota? Onde no tempo começou a acontecer o desvio? O seu amor começou a se esfriar, lembra? Vai lá. Arrependa-se. Percepção clara de pecado e de discordância com o mesmo. Sentimento forte de tristeza e repulsa pelo pecado. E aí, a hora que você for lá, a hora que você perceber onde foi, arrependa-se, chore por isso, tenha tristeza por isso, diga a Deus, me perdoe Deus, depois de tudo que o Senhor fez por mim, depois do encontro maravilhoso que eu tive com o Senhor, depois de tantas as coisas que o Senhor fez por mim, como eu pude fazer isso com o Senhor? Pratique as boas obras com a motivação de antes. É necessário abandonar o pecado e praticar o que é correto com a motivação certa. Não porque você é um religioso, não porque se você pecar, você vai para a condenação do inferno. Eu acho que fala assim, eu não sei, wildlife, que é vida selvagem, do pastor Craig Groeschel, da igreja Life Church. Eles fizeram uns vídeos num estudo chamado Vida Selvagem. É a história de alguns rapazes que eles têm uma pergunta, e a pergunta tem a ver sobre o valor deles como homens, como maridos, como pessoas. E eles vão procurar um homem que eles julgam ser um excelente pai, um excelente marido, um autor de um best-seller, que escreveu sobre coração selvagem, se não me engano. E aí eles vão em busca desse homem e querem fazer uma viagem com este homem. E essa viagem era o próprio ensino para eles. E eles estão passando por um desfiladeiro. E eles estão em busca dessa resposta. E eu vou ler para você, como o primeiro amor lembra de devocional, o que Deus falou nesse devocional conosco. Estou fazendo junto com a princesa Tânia Mara. As paredes escarpadas e amarelas do desfiladeiro nos fechavam de um lado e o prateado do rio Arkansas do outro. Dirigimos por aproximadamente 1h30, seguindo John até o lugar perfeito. John é esse homem que estava os ensinando, o autor best-seller do livro lá. Perfeito para a pesca com moscas. Tanner, nosso câmera viajante, tinha apenas uma palavra para a vista deslumbrante. Gente, para agora. Paciência. É preciso paciência para que essas montanhas fiquem onde estão e como estão agora. As coisas mais jovens que nós estamos vendo ali são as gramas, depois as árvores, mas, meu Deus, pense no tempo que levou para que essas montanhas fossem elevadas e se formassem. Assim que ele terminou a sua observação, percebemos que estávamos quase sem gasolina. O posto de gasolina mais próximo estava muito distante. Era hora de fazermos algo que não era tão masculino, né? O homem não gosta de voltar para pôr. Não, daqui à frente tem um posto, até ficar sem gasolina na estrada, né? Eu acho que isso nunca aconteceu comigo. Demos meia volta para abastecermos, porque algumas vezes você precisa parar, olhar para trás e revisitar o que está lá atrás, para seguir em direção ao que há à frente para você. Nosso desvio atrasou cerca de 1h o que estava à nossa frente.
Em seguida era a hora do almoço. Nos sentamos e John começou a falar sobre alguns dos desvios da vida, feridas, vales. Olhamos para trás novamente, mas dessa vez em nossas histórias, para descobrir os espaços vazios que precisavam ser curados e preenchidos. Porque às vezes você precisa parar, olhar para trás e revisitar o que está lá atrás para seguir em direção do que há em sua frente. Você sabe o que Deus está falando conosco? Para que nós, como igreja, olhemos para trás e percebamos onde nós abandonamos o nosso primeiro amor. Voltemos lá atrás, sejamos curados dessa ferida, seja ela qual for, e prossigamos para o que Deus tem para nós à frente. Se eles não voltassem, não teriam mais gasolina para continuar. Para esta igreja de Éfeso, o Espírito estava dizendo: se vocês não voltarem e se abastecerem, vai acabar a gasolina. E acabou para vocês. Infelizmente, sabe o que aconteceu com essa igreja? Eles resolveram continuar no mesmo caminho. George Lade, um dos exegetas desse livro, para mim um dos melhores, ele disse assim: penso que essa igreja ficou tão dura com relação à doutrina, com relação à sua dureza com o ensino da palavra, que ela se perdeu no seu legalismo. Deixou de amar as pessoas, deixou de ver Deus como Ele era só excluindo pessoas. Você está errado, você é mentiroso, você não, você fez isso, você fez aquilo. Ficou processual demais. Processual demais. E assim ela deixou de existir. Aonde foi que você caiu? Aonde foi que eu abandonei o meu primeiro amor? O convite de Deus para nós nesta noite é que nós visitemos este passado. Porque aí, para quem faz isso, há uma promessa. O futuro é glorioso. Mas uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quem quer estar no paraíso de Deus? Glória a Deus. Nicolaitas eram um tipo de mestres que ensinavam uma certa permissividade dentro da igreja, induzindo o povo a fazer um tipo de mundanismo tolerável. Isso me parece um perigo, mas para outra igreja. Éfeso não entrou nessa, mas há uma outra carta que mostra uma igreja morna, que parece que eles foram nessa de... tem certas coisas que são toleráveis, não dá para ser totalmente certinho. O que é que tem? Nada a ver. Já falei para vocês, esses são demônios irmãos gêmeos. Né? Esses demônios são irmãos gêmeos. Um chama que é que tem e o outro chama nada a ver. Eles sempre andam juntos. Porque quando você vai falar para alguém, rapaz, que é que tem? Nada a ver. Mas está assim, está sendo muito religioso, como diz já o pastor Gilson aqui. Sempre que a gente vê alguém que está crendo mais, que está se entregando mais, a gente já manda essa, né? Hoje é assim. É muito religioso você, não precisa ser tão religioso assim.
Eu peguei de um livro que o William me deu, que é da Junta de Missões Nacionais, escrito pelo nosso amigo. Tem dados intrigantes da pesquisa brasileira sobre mídia em 2015. Será que melhorou ou não? 48% usam internet, 26% todos os dias, conectados 4 horas e 59 minutos dia da semana e conectados 4 horas e 24 minutos no dia do final de semana. Ensino superior sobe para 5,41, você vê como, né, os caras aprenderam mais, ficaram mais espertos e sábios ali nesse caso. 92% conectados por redes sociais, 4 horas e 31 minutos por dia durante a semana e 4 horas 14 minutos nos finais de semana conectados nas redes sociais. 95% da população do Brasil assiste TV, 73% dessa população diariamente. Os brasileiros, segundo o Ibope de 2014, assistem 5 horas e 52 minutos e 39 segundos. Eu não sei como que o Ibope faz isso, é inacreditável, né, gente? É assim, de certo eles fazem no final assim, 5 horas, 52 minutos, 39 segundos e meio frame de segundo, mais ou menos. Por dia, o que equivale a 3 meses do ano. Mas nós não temos tempo para fazer um devocional, para ler a Bíblia, para orar mais. Não, estamos muito ocupados. Nós estamos muito ocupados para ir com o meu líder de célula, fazer uma visita para alguém que não veio à célula, para alguém que está meio afastado e precisa de uma ajuda. Não. Mas nós temos tempo para tudo isso. Os Éfesos, eles, depois que Deus faz esse alerta, ele fala, mas lembra aquela aprovação que eu dei? Não é para dizer que vocês estão mal, não. Porque até isso sobre os nicolaítas, tem uma outra igreja aí que eu vou escrever e falar com ela sobre mornidão, eles já estão nessa, mas vocês não, mas cuidado, hein? Começa primeiro abandonando o primeiro amor, depois chega lá também. Já estamos indo para o fim. George Ladd escreve algo sobre o futuro glorioso, é lindo. Ele diz assim, a vida cristã é uma guerra sem tréguas contra os poderes do mal. A vitória não é física ou do mundo, é uma vitória igual ao que o próprio Cristo conquistou, mesmo envolvendo sua morte na cruz. O próprio martírio da igreja foi a sua vitória, porque tinham vencido todos os esforços satânicos para desviar sua lealdade e devoção a Cristo e tinham permanecido os fiéis. O amor e a lealdade a Cristo vencerão o medo do sofrimento e da morte. Sabe, quando você chega ao ponto de amar tanto a Jesus, que você nem se importa mais se vai sofrer ou não, porque todos nós queremos fugir da dor e do sofrimento, quem não quer? Isso é até natural do ser humano, é da própria natureza do ser humano. Mas aqueles nossos irmãos, assim como muitos dos nossos irmãos que sofrem em países perseguidos, eles já perderam o medo do sofrimento e da morte, porque eles querem sim fazer uma coisa, permanecerem fiéis e leais ao seu Senhor. Qual a sua maior recompensa? Porque você desistiu do primeiro amor. Francis Chan fez um devocional que eu estou fazendo em paralelo, que chama Crazy Love, Louco Amor. E ele, em um dos seus vídeos daquele devocional, ele coloca umas montanhas da Califórnia, enormes montanhas. E a montanha mais alta que eu já vi foi da Cordilheira dos Andes. Gente, é inacreditável quando você começa a subir. Você sente uma formiguinha naquele tamanho daquele negócio. É muito grande, gente. Francis Chan vai pegando a câmera e puxa
para alguns quilômetros de altura, e aí ele começa a ver a terra. De lá não se vê mais as montanhas da Califórnia. Só se vê aquela terra linda, aquele planeta maravilhoso, habitável e cheio de vida. Mas ele puxa mais e de repente vê a terra e a lua menor que a terra, a lua. Mas logo depois, quando puxa mais a câmera e vai para milhões de quilômetros, está lá o sol. Eu não sei, eu acho que eu li certo. O sol é 1.200.000.000 vezes maior de extensão do que a terra. E você fala, uau! Quem sou eu já nisso daí? Nem formiguinha mais eu sou. Só que ele estende mais. E aí você vê todo o sistema solar e a terra já está sumindo. E aí ele estende mais. E ele começa a ver outras estrelas da Via Láctea que são maiores que o Sol. E aí ele abre e vê a Via Láctea inteirinha. Aí eu pus, porque eu lembrei imediatamente, no meu celular, coloquei na TV, liguei o home theater, aumentei o som e ouvi, eu também. Porque tem um vídeo desse, que a música canta e a Via Láctea fica rodando. Que diz que Deus faria bilhões de vezes mais por amor. Sabe por quê? Quando eu olhei para toda a Via Láctea, eu percebi que o Deus que fez tudo isso é muito maior do que a sua criação. E muito mais poderoso do que qualquer furacão ou de qualquer um desses motivos que levam as estrelas a começarem a brilhar. Mas você sabe o que me fez chorar? É porque o Deus do universo, Ele se importou tanto comigo. Não, Ele não mandou um anjo para me socorrer. Ele não mandou uma pessoa importante aqui da terra. Não foi isso que Ele fez. Sabe o que Ele fez? Ele enviou o seu próprio filho, que morreu por amor a mim numa cruz, porque eu estava separado de Deus. Olhando tudo aquilo, eu falei assim, Deus, qual seria o motivo para eu abandonar o meu primeiro amor e me esfriar na fé diante de tamanho amor? Eu disse, Deus, sabe de uma coisa, o Senhor mesmo, meu primeiro amor, eu nunca mais quero sair daqui de perto do Senhor. Dá vontade de ficar cantando até amanhã. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E naquele devocional de Francis Chan, tem a história sobre a mãe da esposa dele, a vovó Clara. A vovó Clara agia com Deus da mesma forma que agimos com as pessoas por quem estamos loucamente apaixonados. Quando você está mesmo amando alguém, percorre grandes distâncias para estar ao lado de quem você ama. Vocês serão capazes de dirigir durante horas para estarem juntos, mesmo que seja por um pouco de tempo. Vocês não se importam em ficar acordados até tarde da noite para conversar. Caminhar sobre a chuva é romântico e não desagradável. Você está disposto a gastar uma pequena fortuna com a pessoa que você tanto ama quando estão separados. É doloroso e até infeliz. Você só consegue pensar nele ou nela e se joga em qualquer oportunidade para estarem juntos. No livro God is the Gospel, Deus é o Evangelho, John Piper pergunta, essencialmente, se estamos apaixonados por Deus. A pergunta crucial para a nossa geração e para todas as gerações é esta: se você pudesse ter o paraíso sem doenças,
e com todos os amigos que você já teve na terra, com todas as comidas que você gosta, e todas as atividades de lazer que você sempre gostou, tendo todas as belezas naturais que você já viu, todos os prazeres físicos que já experimentou, e nenhum conflito humano ou desastre natural, você estaria satisfeito com o paraíso se Cristo não estivesse lá? De verdade. Se a sua resposta é mais ou menos, sabe, a verdade é que eu aceitei Jesus porque eu tinha medo de ir para o inferno, sinto muito. Você não sabe quem é Jesus. Ninguém troca Jesus por uma coisa dessa. Ninguém troca Jesus por um paraíso desse. Depois que você já olhou nos olhos de Jesus, e Jesus já olhou nos seus olhos, você não troca Jesus por nada. E tudo que você fizer, você fará, porque você o ama, pelo fato de que Ele o amou primeiro. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Uma vez o pastor Eibe chamou alguém e disse para ele assim: olha, você pode continuar no teu trabalho, e eu estou pretendendo, estou decidindo aqui, eu acho que eu vou pagar $1 milhão para você fazer um trabalho para mim. E aí ele começou a citar vários trabalhos da igreja, e eram muitos. Você não precisa sair do seu trabalho. E aí é que não, sim, eu faço, sim, não, eu faço, sim, eu faço. E no fim da conversa ele disse assim: olha, tudo isso que eu pedi a você é verdade, só que com uma diferença: você não vai ganhar $1 milhão. Você fará assim mesmo? Por que você faz o que você faz? A queda do primeiro amor, às vezes, vem justamente do fato em que você trocou as coisas de Deus. Elas se transformaram no Deus de você mesmo, e Deus ficou do lado de fora. Quantas pessoas se apaixonam mais pelo palco do que por Jesus? Estão mais apaixonadas pelo palco do que por Jesus. Não, eu fico aqui se eu tiver palco. Se eu não tiver palco, eu estou fora. Se eu não for isso, se eu não for, como é que eu faço para ser o líder maior? Se não estou fora. Então, meu irmão, você já está fora. Mesmo que você faça o que você quer fazer numa instituição qualquer. Sabe por quê? Tudo isso aqui só tem sentido por causa de Jesus. Ele é o próprio Evangelho das Boas Novas. E tudo só vale a pena com Ele. E tudo vai valer a pena, porque Ele está em nós, e nós estamos nele para sempre. Amém? Você fez o exercício de memória? Algumas pessoas aqui, o Espírito Santo de Deus diz para a igreja, algumas pessoas aqui precisam se converter, entregar sua vida para Jesus. Nunca tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Esta é a noite. Outras pessoas aqui, que estão aqui, elas conheceram Jesus, amaram Jesus, mas abandonaram o seu primeiro amor. E muitos de nós fazemos muitas coisas porque nós colocamos regras na nossa vida. Já não fazemos mais pela motivação do amor. E precisamos nos arrepender. Quantos de vocês estão dispostos a olhar para Jesus e ver sua formosura?
e voltar a se apaixonar. E voltar ao primeiro amor. Quantos de vocês estão dispostos a fazer isso? Enquanto estivermos cantando, sai do seu lugar. Ajoelhe-se aqui. Eu quero voltar ao meu primeiro amor. Quem quiser, pode vir. Senhor, o teu amor é impressionante. Continua, meu irmão, continua. De repente a estada de volta sua não é tão fácil assim, mas você precisa voltar para lá, para onde você caiu, se arrepender. A vovó Clara toda manhã se ajoelhava ao lado da cama e passava horas preciosas com seu amado Salvador. No fim do dia, apenas
olhar para aquele canto da sua cama lhe provocava lágrimas de alegria e a profunda expectativa pela manhã seguinte, de poder passar tempo ajoelhada na presença do Senhor. Não fique com pressa de sair da presença do Senhor. Isso é uma das marcas do amor frio. Você começa a perder a paciência. Antes você ouvia a pessoa, aquela pessoa amada, com tanta atenção, olhando nos olhos, percebendo o que ela queria dizer. Hoje você já está dizendo: fala logo que eu estou sem tempo. É necessário voltar ao primeiro amor. É o Senhor que por amor a você já fez tudo isso que nós estamos cantando. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Venha para Ele, venha para Ele, venha de volta ao seu primeiro amor, venha de volta ao seu primeiro amor, venha de volta ao seu primeiro amor, venha de volta ao seu primeiro amor. Não tenha pressa. Busque o Senhor, busque o Senhor, busque o Senhor, até você ouvir Ele tocar em você, você sentir Ele tocar em você, até você perceber que Ele está te ouvindo, até você perceber que Ele está te olhando nos olhos. Busque o Senhor. Se você não teve um encontro com o Senhor, diga: Jesus, onde o Senhor está? Eu quero me encontrar com o Senhor agora. Eu quero entregar minha vida de verdade. Ver meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Oh, Jesus. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Já teve um lugar onde você esteve que você vibrou tanto com o Senhor? Talvez uma conferência que você foi e você falou: uau, eu me lembro. Senhor, me arrependo, Senhor. Mas pode acontecer uma conferência daquela dentro do seu coração agora. Sabe aquele retiro que você foi? Aquele retiro, ele pode acontecer dentro de você agora. Ele pode acontecer lá no encontro seu, dentro do seu quarto. Só você e Jesus. Eu espero que você tenha olhado
o seu Salvador nos olhos dele. Que você tenha percebido o quanto ele ama você, o quanto ele ama você. Olha, ei, nada nesta vida, nem do que teve no passado, o que vem no futuro nesta vida aqui se compara ao amor de Deus por você. Não tem nada que você possa experimentar nesta terra, ou o dinheiro que você possa ter, que é melhor que a presença de Jesus. Não há. Jesus, o Senhor é o nosso maior amor, Jesus. O paraíso celestial só é paraíso celestial, Jesus, porque o Senhor está aí. Por causa da tua beleza, da beleza da tua santidade, por causa do teu amor. Oh, Jesus, o Espírito Santo vem sobre a igreja, Espírito Santo vem sobre a igreja com fogo, manifestação de poder, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, e que não seja só aqui agora, mas Deus, que haja um mover aqui, a partir de amanhã, as pessoas comecem a comentar: meu Deus, eu não sei o que está acontecendo lá na minha sala, no meu quarto, no meu devocional, aconteceu algo diferente, e aí começa todo mundo comentar. Veja, eu comecei a orar dentro de casa, começou a fazer diferença, eu senti uma presença maravilhosa de Deus no meu quarto, o Espírito Santo me visitou lá na minha sala, eu estava dirigindo e de repente eu comecei a orar, e não me detive em lágrimas, e comecei a adorar o Senhor, e as pessoas nas ruas desta cidade, em todos os lugares, oh Espírito Santo de Deus, Todos os dias da minha vida, e que essa seja a nossa canção de todos os dias. deixa eu ficar neste lugar. Todos os dias da minha vida, Cante. uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar. Todos os dias da minha vida, uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar Este lugar é a presença do Senhor. todos os dias da minha vida. Uma coisa vou Você que está de joelho, quiser continuar, fica de joelhos. Você que está sentado, fica em pé agora. todos os dias. E cante isso com toda a força do seu coração. Eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Deixa eu ficar neste lugar. Todos os dias da minha vida, uma coisa eu vou pedir. É aqui que eu me sinto muito Deixa eu bem. ficar neste lugar. Todos os dias da minha vida, uma coisa
Só a igreja cantando. Cante, igreja. Este é o lugar que você nunca deveria ter saído. É o lugar da presença de Deus. É o lugar onde Deus tem te levado. É a própria presença de Deus. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo. Age, Espírito Santo, continua agindo, Espírito Santo, continua agindo, Espírito Santo, continua, Espírito Santo, vem com sobrenatural. Insista com Deus. Oh, Deus. Oh, Espírito. Oh, Espírito Santo, a minha vida, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. oh, Jesus, lindo. Casarei de ti todos os dias da minha vida. Jamais saia daí. Você voltou? Seu tanque está cheio. Agora você pode voltar. Mas nunca abandone o seu primeiro amor. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai, né? Que a graça redentora do nosso Senhor e amigo de todas as horas, Jesus Cristo, a graça que te salvou e te sustenta, seja abundante sobre a sua vida. Que a comunhão do Espírito nos faça um só corpo. Que venha sobre nós suas consolações, Espírito Santo. E que venha sobre nós o poder e a unção do Espírito. Para nós permanecermos no primeiro amor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus. Até amanhã às 10 da manhã. Deus tem mais para a sua vida, muito mais. Em ti eu tudo posso.